Tarde, que bom estar podendo entrar em contato com vocês. Vamos iniciar as nossas aulas. Eu espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Estamos em uma situação, diferente, como nunca, imaginamos, mas precisamos seguir. Então, eu espero colaborar, através dessas aulas, para que vocês não percam o foco, para que vocês continuem estudando, buscando conhecimento, certo? E eu vou deixar aqui para vocês, já falei, lá na sala de aula Google, já deixei os recadinhos, mas vou dizer aqui também que vocês podem me encontrar através das redes sociais. Aí nesse slide eu vou ampliar um momento, para aqueles que ainda não se atentaram, certo? Descarregar para que vocês possam visualizar melhor. Observem aí, por favor. Vocês têm tanto o Instagram, carla.ensinar, como também o meu canal no YouTube, carla.ensinar. Então, vocês, por favor, quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, façam a inscrição. É facinho, tem lá inscrever-se, clicou, já está inscrito. E quem não me segue ainda no Instagram, vários de vocês me seguem no meu Instagram pessoal, mas eu peço encarecidamente que vocês sigam no profissional. Por quê? Porque nesse Insta profissional eu posto coisas relacionadas ao ensino de história, certo? A minha disciplina, a disciplina que eu leciono. Então, por favor, sigam o Instagram e se inscrevam no canal do YouTube. Vocês podem estar me mandando direct nesse Insta aí que eu vou estar respondendo. Pode deixar nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, certo? Dúvidas, sugestões, colocações, aquilo que vocês desejarem, como também no Google Sala de Aula, vocês podem estar deixando lá o recadinho que eu estou sempre lendo, certo? E respondo para vocês. Outra coisa também, se vocês tiverem colegas de outras escolas que estejam precisando, nós estamos em um momento de solidariedade, vocês podem sim compartilhar com eles tanto o meu canal no YouTube, como podem dizer para eles seguirem o Instagram, certo? E se eles também tiverem dúvidas, podem mandar que eu vou ajudar, certo? Na medida do possível, eu estou sempre respondendo e busco responder o mais rápido que eu posso. Então, vamos começar, certo? Nossa aula hoje é introdutória. Nós vamos começar o conteúdo de História do Brasil e vamos trabalhar com o período colonial, certo? A princípio, nós vamos entender o período chamado de pré-colonial. Esse prefixo aí, vocês sabem, que significa aquilo que vem antes. Então, nós vamos estudar um período que antecedeu a colonização, certo? Como estava, o nosso território antes dos portugueses começarem efetivamente a colonizar. A gente costuma dizer que o período pré-colonial foi de 1500 a 1530. Durante cerca de 30 anos, os portugueses não tiveram interesse efetivo em colonizar, viver, povoar o território brasileiro. Então, nós vamos entender, tá, professora, se por 30 anos não ocorreu aí o interesse em colonizar, o que foi que eles fizeram aqui no Brasil? É aí que nós vamos ver o foco dado ao pau-brasil. Vamos embora, certo? Bom, para começar, eu preciso lembrar vocês das grandes navegações, certo? Que as grandes navegações, lembrando, foi quando aqueles países, da Europa partiram para a Ásia em busca das especiarias. E o país pioneiro nesse processo foi Portugal, certo? Logo em seguida veio ali a Espanha, E aí eu comecei colocando para vocês o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Em 1494, pelo Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária que dividia os territórios até então encontrados, entre Portugal
e Espanha. Nessa divisão, o território brasileiro já pertencia a Portugal. E aí, em 1494, isso, viu, gente? Quando chega em 1500, Pedro Álvares Cabral, né, chega ao território brasileiro. Aí vem o dilema, né? Eita, chegou aqui por um acaso ou teve a intenção de chegar ao Brasil? Muitos que defendem o caráter intencional citam o Tratado de Tordesilhas, né? Por essa região já pertencer a Portugal, a ideia seria: o que será que existe ali? Vamos explorar? Então eles chegam ao território brasileiro e depois seguem viagem para as Índias, porque o objetivo principal era a busca das especiarias, né? Aquelas que vocês já estão, né, cientes: cravo, pimenta, noz moscada. Mas aqueles que dizem que foi por um acaso, dizem que ele tinha, né, embarcações maior, a tripulação era maior, teve que fazer uma abertura maior na costa e aí acabou se deparando com o território brasileiro. Bom, intencional ou por acaso, o que é certo é que em 1500 os portugueses chegaram ao nosso território. E aí eu já quero chamar a atenção de vocês porque eu utilizei a palavrinha, ó, chegada. Por que eu optei por chegada e não descobriram o território brasileiro? Se vocês observarem essa imagem aí, o nosso território já era habitado, né? Os indígenas já viviam aqui. Então, eles, os portugueses, chegaram aqui em 1500, né? E quando eles aqui chegaram, o nosso território já tinha muita gente vivendo, né? E aí, com essa chegada deles aqui, o que foi que aconteceu? Bom, eu quero mostrar aqui para vocês a visão que eles tiveram, né, do território brasileiro e dos povos que aqui se encontravam, né? Aqui eu tenho um trecho do escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, né, um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. E eu quero ler esse trecho para vocês, acompanhem, por favor, porque é um documento muito válido para a gente analisar. Inclusive, trechos da carta de Pero Vaz de Caminha já foram colocados, né, em provas de vestibular. Então vamos lá. Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta mais ao sul até a outra ponta ao norte, do que nós pudemos observar deste porto, lembrando que eles chegaram, né, onde hoje é ali Porto Seguro, na Bahia, é tão grande que deve ter bem ou 25 léguas de costa. Ao longo do mar, tem algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. A terra é toda chã e formosa. O sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Então aí ele relata a extensão do território brasileiro, né? Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela. Lembrando que naquela época tinha o ideal mercantilista do metalismo, a busca por metais preciosos. E, a princípio, eles não encontraram esses metais preciosos no território brasileiro. Outra coisa de metal ou ferro, nem os vimos. Contudo, a terra em si é de bom clima, fresco e temperado, como os de Entre Douro e Minho. Nesta época do ano, as águas são muitas, infinitas, de tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. A carta é mais extensa, né? Aí é um relato sobre a visão dele da terra, mas tem a parte que também ele fala dos índios, né, que aqui estavam, o aspecto físico, vai falar, né, que o melhor fruto que pode se tirar parece que é salvar esta gente. Então ele já fala ali de um processo de catequização. Então a carta é intensa e imensa, certo? Na qual ele aborda a visão dele daquilo que estava a contemplar no território brasileiro. Então o que é que a gente consegue perceber naquele momento? Um encontro de dois mundos. O encontro entre o indígena e o europeu.
Dois mundos totalmente diferentes no modo de vida, nas características físicas e interiores também. Né? O aspecto físico, por exemplo, do índio e do europeu, os trajes, a forma de viver. Então, nós vamos ter um encontro de culturas diferentes, de modo de vidas diferentes, um encontro de mundos diferentes. O indígena brasileiro, de um lado, e o europeu, do outro. E aí, feito isso, o que explorar no território brasileiro? O que eles conseguiram aqui? Se a princípio eles não encontraram os metais preciosos, eles encontraram sim algo que renderia lucro a eles. O quê? O pau-brasil. Aí vocês têm os indígenas, né, explorando o pau-brasil. Lembrando a vocês que os portugueses ainda tinham como principal objetivo as especiarias, que é o que realmente naquele período estava rendendo lucro a eles, maior do que o pau-brasil. Então, aqui o que nós temos são os indígenas explorando o pau-brasil, certo? Se vocês observarem aí, é o que a imagem retrata. E no início desse processo de exploração, ela se deu através do escambo. Como era o escambo? Escambo significa troca de mercadorias. De um lado, eu tinha o indígena indo à Mata Atlântica, pegar a madeira, pegar o pau-brasil. Lembrando que o pau-brasil dele era extraído uma tinta vermelha, né, bastante vendida na Europa. A madeira também era bastante utilizada. E do outro eu vou ter o europeu dando ao indígena as chamadas bugigangas, objetos que na prática para o europeu não tinham valor, né? Um espelho, um machadinho. Olha o que diz aqui essa charge. Um presente para ti da terrinha. Um chaveiro. Chaveiro. Na realidade, aqui está dizendo que é uma ironia para dizer, olha, o que eles cediam para os indígenas era essa espécie de bugigangas, objetos que para o europeu não tinham valor, mas era troca. Para o índio era uma novidade. Um pente, um espelho, era uma novidade, certo? Então o indígena se prestava a ir à mata recolher a madeira e em troca recebia esses objetos. Então, a princípio, esse contato não foi um contato de rivalidade entre o índio e o europeu, né? Foi até um contato meio que amigável, de acordo, né? E essa madeira, gente, o pau-brasil, era colocada nas chamadas feitorias. Feitorias era uma espécie de armazém de armazenar. Então, eles recolhiam a madeira na mata, colocavam nessas feitorias, nesses armazéns. Quando o europeu vinha, né, o português vinha ao território brasileiro, ia direto nas feitorias, pegavam a madeira e levavam para vender na Europa. Mas essa situação, com o passar do tempo, ela foi se transformando, ela foi sendo modificada. O que, professora? A relação do português com o indígena. Por quê? Algumas tribos indígenas se recusaram a continuar extraindo o pau-brasil, resistiram à ocupação de suas terras e vários grupos indígenas foram exterminados, né, mortos aqui, inclusive através das doenças que o europeu trazia e que o índio não conseguia resistir. E aí, a mudança da relação do escambo para a escravidão. Né? Se no início eu tinha um processo, uma relação de acordo, agora não mais. Né? O indígena brasileiro ele passa a ser escravizado. Né? Muitas vezes, quando a gente fala em escravidão aqui no Brasil, a gente só remonta à questão do negro, né, do africano que vinha para o Brasil na condição de escravo. Mas antes do negro ser escravizado aqui no Brasil, o nosso indígena já havia sido escravizado pelos portugueses. Continuando aqui, eu só quero lembrar a vocês que algumas expedições aconteceram para o Brasil. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou, mas foi para as Índias. Em 1501, tem a expedição de Gaspar Lemos, que foi voltada para reconhecer o território brasileiro. Em 1503,
Gonçalo Coelho verificar a disponibilidade do pau-brasil e também reconhecer o território. Só que aí, 1516, 1526, já tinha a expedição de Cristóvão Jacques, que foi uma chamada de expedição guarda-costa. Por quê? O que é que estava acontecendo? Como os portugueses não haviam colonizado, não tinham moradia fixa aqui no nosso território, eles vinham, pegavam a madeira e iam embora. Quando eles iam embora, o que é que acontecia? Outros ingleses, franceses, os chamados corsários ou piratas, vinham à costa brasileira para poder contrabandear o pau-brasil. Então, o governo de Portugal resolveu mandar essas expedições guarda-costas. Para quê? Para policiar o território, a costa brasileira, contra esses piratas. Então, quando essas expedições vinham, os corsários iam embora. Quando as expedições saíam, o contrabando continuava. Então, não deu muito certo. E aí, fazer o quê? Será que é hora de colonizar? O medo começou a bater a porta. Por quê? Quais os motivos que levaram Portugal a sair desse período pré-colonial e iniciar um período colonial? Primeiro que os espanhóis estavam achando metais preciosos e os portugueses, desejavam explorar para ver se também conseguiriam. Depois, franceses, ingleses, holandeses não estavam aceitando o Tratado de Tordesilhas, não estavam respeitando. Acabei de dizer a vocês que eles vinham ao território brasileiro para contrabandear o pau-brasil e o insucesso das expedições guarda-costas que eu acabei também de falar para vocês. Será que foi esse medo ou foi a necessidade? Necessidade, professora, por quê? Por causa das especiarias que já não estava rendendo o mesmo lucro de antes, O objetivo principal dos portugueses, lá em 1500, era conseguir as especiarias. É tanto que Pedro Álvares Cabral passou aqui no território brasileiro e seguiu viagem para as Índias, porque era o que dava dinheiro, lucro na época. Só que esse lucro foi reduzindo, foi diminuindo. O comércio das especiarias já não estava sendo tão rentável. E agora? Buscar uma outra saída? Esperança por ouro e prata? Esgotamento do pau-brasil no litoral, lembrando que esse processo de exploração do território brasileiro levou ao desmatamento da Mata Atlântica, não é? Esse processo era feito de forma predatória. Então, fazer o quê? É aí que nós vamos continuar na próxima aula, certo? Eu vou abordar para vocês a atitude tomada depois de 1530. Colonizar? Vamos colonizar. E aí eu vou passar para vocês o que os portugueses fizeram na tentativa de colonizar, desenvolver o território brasileiro e ir para uma economia além do pau-brasil. Beijo para vocês, fiquem com Deus e estou à disposição para tirar as dúvidas.